Fala, meu grandíssimo público Pichocaster! Bem-vindos a mais um episódio especial do Pichotada Cast. Não se esqueçam, a gente está com o @PichotadaCast em todas as redes sociais. Twitter, Instagram, TikTok. TikTok tá bombando, hein, gente? YouTube, Spotify. Nos acompanha os episódios que semanalmente saem no nosso canal toda terça-feira às 19 horas. E, claro, também os conteúdos produzidos nas outras redes sociais, né? Reels, no Instagram, tem vídeo no TikTok todo dia, então acompanha a gente. E hoje eu tô convidado aqui, super especial, um cara que eu acompanho há um bom tempo, e certamente uma parte considerável da torcida do Cruzeiro também conhece ele, que é o Cristiano Candian, ele que, assim, tá com o podcast um pouquinho parado, mas produzia semanalmente episódios pro Cruzeirologia, que, enfim, eu particularmente escutava sempre. Já tô com saudade dele, viu, Candian? Muito bem-vindo, prazer ter você aqui. Muito obrigado, cara. É um prazer estar aqui mesmo no Pichotada. Realmente, cara, a gente está bem parado, assim, porque a vida vai atropelando a gente, né, cara? A gente costumava gravar sempre, mas aí começaram a surgir outros compromissos, e aí, cara, até uma curiosidade, teve um dia que a gente estava totalmente pronto para gravar, aí a minha internet caiu, e aí a gente teve que adiar para o dia seguinte, e no dia seguinte o outro pessoa já não podia, e aí a gente estava quase gravando, mas não deu. Então parece que, assim, que os deuses do podcast não querem que a gente grave por alguma razão. Mas, enfim, é bom que eu tire um pouquinho do atraso aqui com você, né, Guti? Ah, com certeza, com certeza. Eu lembro que a formação principal do Cruzeirologia era você, o Iron e a Ana, né? Tinha ali um outro convidado. E, bom, como que surgiu a ideia? Foi através de você, através de alguém que estava ali ajudando na estrutura do programa? Como que foi que surgiu o Cruzeirologia? Cara, assim, eu vou te contar que é uma pretensão minha, muito ser pretencioso, mas eu acho que o Cruzeirologia foi o primeiro podcast de um time só, né, especialista num time só, que falava do assunto que a gente gosta de falar, que é campo e bola, que é tática, análise de jogo mesmo. Porque a maioria das mesas redondas que a gente vê por aí é uma polêmica de arbitragem, de piadinha, e muito voltado para o entretenimento também, sabe? Muito naquele perfil de mesa de bar, né? Exatamente. E eu, quem me segue no Twitter, você é um cara que me segue no Twitter, sabe que eu gosto de falar sobre essa parte do jogo, especificamente. Às vezes eu faço uns trocadilhos ruins assim, às vezes, né? Nessa Copa do Mundo agora eu tenho feito alguns, mas enfim, eu gosto de trocadilhos. Mas eu gosto, quando eu estou falando sobre futebol, principalmente o Cruzeiro, que é a minha paixão, né, eu gosto de falar sobre essa parte do jogo, sobre análise tática, posicionamento, interação entre os jogadores, que é uma análise mais voltada ali para o que acontece dentro das quatro linhas mesmo, que é uma coisa que eu até falo no início de todo episódio. E aí eu estava sentindo falta disso, cara, sabe? Eu falei assim, não existe um programa assim, né? Não existe, eu vejo na televisão, eu vejo na internet, não existe. Na época que a gente começou, o YouTube já era forte, mas não é essa proliferação de gente que tem hoje. Sim. Hoje em dia está muito saturado já, muitos canais, com especialistas em times, canais exclusivos para times, falando sobre pós-jogo, pré-jogo. Começa o jogo, antes do jogo tem 5 canais fazendo live, aí depois do jogo tem mais 10 canais fazendo live pós-jogo, sabe? E eu não gosto dessa parte, entendeu? Não. Eu gosto de uma análise mais centrada, mais cabeça fria, inclusive. A gente tinha uma regra de não gravar depois dos jogos, justamente por isso. Que eu ia falar. É porque geralmente se soltava os episódios um dia, até dias depois do jogo, acho que justamente por isso, né? Gravar, porque querendo ou não, claro. Torcedor, você acabou de falar que sua paixão é o Cruzeiro. Quem tava com você também tem o Cruzeiro como paixão, todo mundo ali, poxa, um turbilhão de emoções. Sim, a gente acaba falando uma bobagem na hora, sabe? A gente acaba esfriar a cabeça, para poder, até por causa do nosso viés de fazer uma análise mais ali do que acontece, a gente precisa esfriar a cabeça, ver o lance de novo, aí no dia seguinte ver aquele lance de novo, ver se alguém falhou mesmo ou não falhou, porque na hora que acontece, o Cruzeiro toma um gol, na hora que acontece, a primeira coisa é apontar o dedo para alguém. Ah, mas o zagueiro não subiu na bola, aquele zagueiro não correu, aquele lateral deixou espaço, deixou cruzar, deixou chutar. Aí quando você vai ver o lance com um olhar mais amplo, você vai ver que não era bem aquilo, sabe? Às vezes já aconteceu muito comigo isso.
Uma coisa que eu faço muito é escrever no tweet e é desistir de escrever o tweet, sabe? Uhum. A gente, como torcedor, acho que tem aquela tendência de individualizar, né? É uma tendência que a gente tem. Mas o Cruzeirologia veio com uma proposta diferente, igual você mesmo coloca na descrição, né? Que se pauta em análises táticas e sem polêmicas vazias também. Exatamente. Assim, e aí, cara, só para terminar a história, eu tava sentindo falta de ter um programa assim. Eu falei, cara, por que não? Então, já que não tem, por que não criar um, né? Assim, eu não sou editor de vídeo, então eu não ia abrir um canal de YouTube para isso, porque fazer vídeo é muito mais difícil. Podcast é muito mais simples de fazer. Você abre um Skype, no início a gente gravava via Skype. Você abre o Skype, grava tudo ali, depois você só edita o áudio, que é muito mais fácil de editar do que vídeo. Né? E coloca uma trilhazinha no começo, no final e pronto, já solta o episódio, já está ótimo. Sabe? E aí fomos. Aí eu chamei o Iron, né, que eu sabia que era um cara que gostava muito disso também. Eu não sei se você lembra, mas eu não sei se talvez você não acompanhe a gente desde o episódio 1. Mas no episódio 1 o podcast não tinha nome ainda. Ah, não, aí eu não lembro. Não, o podcast não tinha nome. Caramba. A gente criou esse podcast assim, a gente não sabe o nome aí, mandem sugestões. Aí eu acabei que eu pensei no Cruzeirologia e depois ficou sendo Cruzeirologia depois. Mas vieram sugestões na época? Vieram. Cruzeirocast, assim, eu não queria fazer nada com cast. Porque assim, todo mundo faz, né? Mas eu também não queria também, porque tinha na minha cabeça doida, que assim, não saiu esse projeto do papel, mas na minha cabeça doida não ia ser só podcast, ia ter tipo um site, ia ter talvez um canal de YouTube. Então, se eu colocasse um cast lá, eu ia restringir só para podcast. Eu não queria. Entendi. E aí, foram quantos episódios gravados até essa parada aí que vocês deram? Cara, a gente chegou perto dos 100. A gente gravou uns 92 episódios. Isso assim, desde qual ano? Desde 2017, eu acho. 2017? Ou 18. Eu lembro que a gente... Sim, 2018. Porque eu lembro que a gente fez um podcast sobre o Campeonato Mineiro de 2018, eu acho. Eu lembro que teve no primeiro ano, assim, a gente comemorou 2 títulos, foi a Copa do Brasil e acho que foi a Mineiro, 2018. Foi 18 que o Cruzeiro conseguiu reverter em cima do Atlético no Mineirão. Isso. E aí, no fim do ano, veio a Copa do Brasil em cima do Corinthians. Isso, aí 18... desde 18, 19, 20, começou 21, bem, mas depois pegou uma fase. Meu amigo, devia ser difícil demais gravar. Eu cheguei a gravar, depois do rebaixamento de 2019, eu cheguei a gravar uma introdução com um texto do Marco Astoni, que é um jornalista cruzeirense famoso, que ele escreveu assim, uma trilha sonora de fundo super triste, assim, sabe, que ia ser a introdução do episódio. Mas a gente nunca chegou a gravar esse episódio, e aí ele tá perdido aqui nos meus arquivos. Cara, o Marcão é bom demais. Inclusive, agora ele tá no Bora Pra Resenha, né? Isso, aqui do Fuscal e tal. Mas, bom, retomada do Cruzeirologia. A gente tá falando aqui que tem história, quase 100 episódios. Vai acontecer ou ainda é algo distante? Então, cara, é o seguinte. Igual você falou, né? A formação original era... Não é original. A formação original era eu, o Iron e a Luciana Boar. Só que aí, depois de 4, 5 episódios, a Luciana Boar saiu, eu chamei a Ana, e aí essa formação ficou sendo a formação clássica, vamos dizer assim. Sim. Só que aí a Ana também ficou com compromissos dela lá, a Ana, que é jogadora de handball, ela tem os compromissos dela na faculdade. Assim. É igual eu falei, cara, a vida atropela a gente, entendeu? Exato. E o Cruzeirologia não era compromisso principal de todo mundo. Você tem que reservar um tempo ali, uma noite ali para gravar, e nem todo mundo poderia. E aí eu chamei o Léo Rezende também, que ele até estuda isso, ele trabalha com futebol agora, está trabalhando. Sim. Só que assim, cara, todo mundo tem compromisso, entendeu? O Léo também tinha, o Iron agora também está com outros compromissos à noite, então a gente está com dificuldade de conciliar agendas. Então eu estou tentando pensar alguma outra forma de continuar com o projeto. O último que a gente gravou, eu gravei com o Emerson Araújo, do canal 6x1. Sim. Eu e ele só, porque o Iron não podia, o Léo não podia, então eu falei, não, eu preciso fazer um episódio. Vocês gravaram, eu até dei uma olhadinha aqui, foi em agosto, né? Agosto. Isso. Inclusive nem tinha subido ainda, já estava praticamente na Série A, mas não tinha subido ainda. Então, assim, a gente está com essa dificuldade de conciliar essas agendas, tá? Sim. Então, essa é a maior dificuldade. Essa é a maior dificuldade mesmo.
Vou te falar que é até um receio que eu tenho aqui no próprio Pichotada Cash, porque hoje, no atual momento, eu tô com mais tempo para isso, mas no ano que vem, possivelmente, já não vou estar. Só que eu quero tocar o projeto, quero seguir firme com ele, mas não sei como que vai ser, sabe? E aí tem questão também de pessoas do meu lado, que tem seus compromissos e tal. É um desafio que a gente tem nesse meio de produção de conteúdo na internet. É difícil, né? Continuar tendo ideias para conteúdo. E no formato do podcast, que é o nosso formato, que é um formato de papo, né? Assim, eu até poderia, cara, fazer um podcast eu sozinho, mas eu acho que seria absolutamente sem graça e totalmente, sabe, insosso, sabe? Porque o legal é a troca de ideias. Eu poderia dar a minha opinião, mas a minha opinião é para o Twitter, entendeu? Então, eu poderia, só para continuar, só para manter os episódios, mas eu não quero quantidade, eu quero qualidade. Por isso que a gente parou. Senão a gente fazia. Sim. Mas fazer de qualquer forma, e poxa, um programa que começou tão bem, com uma estrutura tão legal, com um trio, e aí de repente ter esse formato só com uma pessoa, não seria legal. Mas assim, eu particularmente quero demais que volte o quanto antes. Quem sabe no início de 2023. Agora no final do ano é um pouco mais complicado, porque primeiro que eu não tenho muito assunto, né? A gente não gosta muito de comentar sobre especulação de mercado, então não tem muito assunto. Dia são umas 10, impossível de comentar. E também porque é mais difícil mais difícil ainda, né? Encontrar agenda aí, todo mundo com compromisso de final de ano. Exato. E aí ainda tem a questão específica da Copa, né? Um ano de Copa. Tem isso também. Vai acabar já bem próximo do Ninguém quer falar de outra coisa, né? Todo mundo só fala da eliminação da Alemanha. Exatamente. É verdade. Caramba, essa eliminação foi bizarra. Segunda vez consecutiva, né? Cara, é a maldição do 7-1. Pois é. Eu participo de um grupo de cruzeirense aqui na Paraíba que eles falaram aqui, isso aí é a maldição do 7-1. Vai ficar 7 Copas tomando taca. Já pensou uma tetracampeã mundial? Eu colocava a Alemanha, eu colocava ela num top 4 para essa Copa. Eu achava eu achava que pelo menos quartas de final ia chegar. Pelo menos. Sim, exatamente. O trabalho do Flick estava andando bem. Alguns jovens interessantes surgindo, como o Musiala, por exemplo. O Japão, se você pensar que o Japão se classificou em primeiro, ganhando da Espanha e da Alemanha no mesmo grupo. Eu cheguei até a gravar um vídeo no TikTok. Foi a primeira vez que uma seleção asiática venceu por mais de uma vez mais de uma campeã mundial dentro da Copa. O único tropeço do Japão foi contra a Costa Rica. Olha que loucura. E aí conseguiu fazer virada a Alemanha e Espanha. E outra coisa que torna ainda mais impressionante que o Japão, se eu não me engano, na Copa da Ásia em 19 acabou perdendo para o Catar. O Catar que assim... Não, mas o Catar ele tinha chegado como campeão asiático. Olha o campeão asiático. Sim. A Copa então, assim, loucura, né? Copa do Mundo é uma coisa muito maluca mesmo. Tem muitas nuances ali, assim, e ainda é uma Copa no fim do ano, em meio de temporada europeia, um jogo atrás do outro. A questão climática no Catar também, né? A gente sabe. E acabou que, assim, para nós brasileiros, né? Assim, eu sei que o assunto não é esse no podcast, mas só para a gente arrematar, acabou que com essa remontada do Japão, né? Que o Japão ganhou de virada da Alemanha e da Espanha. Por causa disso, a Espanha saiu do caminho do Brasil, foi para o outro lado da chave. Exato. E agora o Brasil, se passar das oitavas, classificando em primeiro, obviamente, né? Se o Brasil passar em primeiro e passar das oitavas, vai pegar o vencedor de Japão e Croácia nas quartas. Para aí sim pegar uma Argentina ou uma Holanda na semifinal. Sim. E aí sim. Teoricamente, Brasil e Argentina se deram bem, né? A tendência é que realmente ocorra essa semifinal. Bom, mas não dá para cravar nada, né? Não dá mesmo, de forma alguma. Voltando ao que a gente está falando, você está falando aí de Paraíba, né? Você é um torcedor do Cruzeiro que está bem longe de Minas Gerais, do estado, né? Onde está o Cruzeiro, onde o Cruzeiro joga. Você é daqui ou você se mudou? Como foi? Daqui, no caso, você fala de Belo Horizonte. BH. Não, eu sou mineiro, nasci em Belo Horizonte. Eu me mudei para cá em 2013. Inclusive, no campeonato, eu era rato de Mineirão, sabe? Eu morava na casa da minha mãe. Aí, quando eu mudei para casa da minha esposa, né? Aí era perto do Mineirão, pertinho do Mineirão. Eu ia a pé. Eu era aquele sócio-torcedor que... Hoje em dia não tem isso mais, mas que sócio-torcedor tinha lugar cativo.
Que era só você apresentar o cartão na entrada do Mineirão que você entrava. Eu lembro de uma vez, eu estava tipo, sentado no sofá da minha sala, o jogo era 16 horas, jogo do Campeonato Mineiro. Tinha Cruzeiro e Minas Boca, uma coisa assim, no Mineirão. E aí eu estava sentado no sofá da minha sala, era tipo 15h30, 15h40. Eu morava a 1 quilômetro do Mineirão, cara. Eu falei, você quer saber? Eu vou no jogo. Eu levantei, abri a porta e fui. E cheguei lá e assisti o jogo. Eu cheguei tranquilaço, assim, a pé, vai a pé, apresenta a catraca, não precisava comprar, não precisava nada. Hoje em dia não tem isso mais. Mas, pô, você foi de um extremo ao outro, então, de um cara que estava agarrado no Mineirão, do lado, e agora uma dificuldade imensa de acompanhar o Cruzeiro. Então, aí por isso que a gente se apega aí às redes sociais, né, cara? Porque, assim, quando você tá lá no Mineirão, até uma coisa que acontece comigo, assim, quando você tá lá no Mineirão, você encontra pessoas, né? As pessoas estão torcendo por mesmo, torcendo do Cruzeiro, torcendo pro Cruzeiro e tal. Você tem uma empatia ali, tá? Um objetivo comum. Aqui na Paraíba, eu tô praticamente sozinho. Eu tenho um grupo de cruzeirenses aqui da Paraíba, que a gente se encontra para assistir jogo de vez em quando, mas nem se compara, né? Sim. Com a energia do Mineirão e tal. Ah, não. E aí, o que eu faço? Eu apelo para as redes sociais, entendeu? Eu fico tuitando desenfreadamente sobre o Cruzeiro e as pessoas falam sobre para ter um pouquinho dessa atmosfera, né? Essa torcida, até essas cornetadas, sabe? Porque no Mineirão o mais acontece é cornetada. Ah, não. 3 minutos de jogo, o cara chuta para fora, você tira ele. Já pede para tirar o cara. Mas faz parte, né, da construção do torcedor, do estádio. Então... Ah, não, com certeza. Pô, mas isso, pelo menos hoje você já deve estar mais acostumado, mas eu acho que no início não deve ter sido fácil para você, não. Não, ainda mais em 2013. Né? 2013 e 2014, sabe? Foram 2 anos gloriosos. Né? Em 2013, eu fui... Não, 2013 eu não fui. Em 2014, eu consegui uma semana para ir justamente naquela semana que foi o jogo do Goiás e depois a final da Copa do Brasil com o Atlético. Aí eu vi o título de campeão, né, naquele jogo contra o Goiás, que foi uma chuvarada do Mineirão. Tal. E depois a final da Copa do Brasil, que o Cruzeiro perdeu, mas mesmo assim a torcida comemorou. E que foi uma coisa, cara, foi um momento marcante para mim, assim, sabe? Tipo assim, pô, cara, você acabou de perder uma final nacional pro seu maior rival e a torcida estava lá comemorando com o time, sabe? Que tinha acabado de ser campeão 3 dias antes. Sim. Então, que não tem igual aquilo ali, sabe? Pô, eu tava naquele jogo também. Foi muito marcante. Foi muito legal mesmo. E, assim, ver os jogadores também comemorando, eu lembro até do Goulart com a bandeira. Fincando a bandeira no chão. Foi bem bacana. Um reconhecimento, porque, poxa, um clube fora do eixo, tudo bem que o Cruzeiro é grande, mas a gente sabe da dificuldade de ser um clube fora do eixo, ganhar 2 brasileiros consecutivos. E aí, de repente, tudo cair por terra por conta de uma Copa do Brasil que foi perdida para o maior rival, não faria nenhum sentido. Só que a gente sabe que tem essa questão torcedor, né, de emoção, de rivalidade e tudo mais. Isso mexe muito. Mas mostrou uma consciência absurda do torcedor. Exatamente, é isso. Né? Aquela união ali, que foi um pouco do que aconteceu esse ano também, em 2022. Né? Esse congraçamento da torcida com o time que não quebra, cara. Não quebra, entendeu? Exato. O Cruzeiro podia perder. O Cruzeiro empatou com 8 anos depois que foi campeão. Ok. Sabe, a torcida estava lá torcendo, fazendo... Eu estava nesse jogo também. De falar que eu nem prestei atenção no jogo direito. Não, cara, porque... Chegou um momento ali da temporada que a torcida já sabia o que ia acontecer, sabe? Só estava esperando. Então, praticamente, todo jogo era uma festa. Foi um jogo contra o Náutico, depois foi um jogo contra o Sampaio. Aí teve um jogo contra o Sampaio. Você estava contra o Náutico? Não, contra o Náutico, cara, aqui no Recife, sim, aqui perto. Então, é porque eu vi no Twitter. Sim, eu tava. Eu lembro. Foi nesse jogo que o Cruzeiro se tornou líder do campeonato, não saiu mais da liderança. Golaço do William Oliveira, né? Sim. Cara, a gente vai entrar mais a fundo nessa questão de planejamento para a próxima temporada, mas o William Oliveira era um cara que eu acho que serviria para compor elenco. Eu acho que ele poderia até, dependendo do que vier aí, poderia ser titular, mas infelizmente sim. Pois tem coisas que não dá, né? É verdade. Agora, pegando um pouquinho antes de 2022, a gente vai falar mais sobre essa história do Cruzeiro. A questão de ter visto de longe um clube que tinha acabado de ser bicampeão de Copa do Brasil, em cima de Flamengo, em cima de Corinthians, 2 clubes super midiáticos, com as 2 maiores torcidas do país, Cruzeiro em evidência na mídia, e aí, de repente, tudo ruindo. De repente, assim, claro que não. Hoje a gente entende que não foi um de repente, né? Mas, de um modo geral, foi assustador. O Cruzeiro vinha aí
em 2019 com uma campanha absurda na fase de grupos da Libertadores. Acabou que perdeu o último jogo para o Emelec, mas campanha muito boa, sendo dado como favorito dentro da competição e tudo mais. Começou mal o brasileiro, mas o pior é que o torcedor do Cruzeiro estava acostumado no sentido negativo, porque com o Mano Menezes a tendência era essa, de não ir bem no Brasileirão, levar de uma forma, enfim, bem morna, né? Mas acabou que veio aquela matéria do Fantástico, ele foi um divisor de águas, ali parou muita coisa errada que já vinham correndo naquela gestão, e aí posteriormente a gente foi ligando pontos também em relação a outras gestões. Veio o rebaixamento, vieram 3 anos de Série B, algo inimaginável, algo muito duro, que machucou bastante. Em um dado momento, gerou aquele receio, será que o Cruzeiro vai continuar a existir? O que vai ser do Cruzeiro aqui para frente? Como foi para você com toda essa paixão, com um cara que era carrapato de Mineirão, que de repente saiu, mas seguiu vendo o Cruzeiro ganhando, de longe se sentindo impotente vendo tudo isso acontecer? Cara, eu acho que você descreveu bem. É isso, assim, eu estava aqui e mesmo que eu estivesse em Belo Horizonte, eu me sentiria impotente, sabe? A questão de estar longe não fez muita diferença nesse sentido. Eu poderia ir lá para frente da sede protestar, poderia, mas eu não sei se uma pessoa a mais lá ia ajudar em alguma coisa, sabe? Mas, enfim, cara, eu costumo, assim, eu até conto essa história de vez em quando, que na final da Libertadores de 2009, que o Cruzeiro, tipo assim, 0-0 no primeiro tempo, o Cruzeiro sai ganhando com o gol do Henrique, né? Eu falei, não, agora acabou. E aí a gente toma uma virada, sabe? Tipo, nossa, uma virada, assim, o time do Estudiantes geladaço, assim, sabe? Tipo, ganhou da gente dentro do Mineirão. Foi uma dor grande, assim, sabe? Eu me lembro, claramente, eu tentando ir embora do Mineirão, porque eu não morava perto do Mineirão ainda nessa época. Tentando ir embora do Mineirão para voltar lá para a Cidade Nova, onde eu morava. E aí, eu dentro do táxi, assim, sabe? Tipo assim, olhando cabisbaixo, sabe? Eu lembro de ter chegado na minha casa, sentado no sofá e ficado meia hora parado, assim, tentando entender o que aconteceu. E eu fiz exatamente a mesma coisa depois do jogo do CSA. Aí eu já morava aqui, eu fui assistir esse jogo com os cruzeirenses daqui, né? E aí teve o gol deles, aí teve o lance do Thiago Neves, que ele perdeu. Quando a bola foi para fora, eu falei, cara, sabe, ali foi o que, assim, até aquele momento eu estava em negação. Já ia acontecer de qualquer jeito, mas eu estava assim, não, vai dar. Mas ali foi a hora que caiu a ficha, sabe? Não vai salvar. Mas tinha gente acreditando até o último jogo do Palmeiras. Eu falei, cara, não vai dar. Eu estava no Mineirão naquele jogo contra o CSA. E assim, eu acho que não só para você, mas também para mim, para outros milhões de cruzeirenses, foi ali que caiu a ficha, né? Foi a minha pior experiência no estádio. Assim, não só pelo que estava acontecendo dentro de campo, por esse choque de realidade, mas o que acontece? Teve também... foi um caos para ir no Mineirão naquela reta final de 2019. A quantidade de brigas que tinham entre organizadas e tudo mais era uma coisa absurda. E acabava envolvendo que não tinha nada a ver com aquilo, né? Todo um contexto de clube num caos. Bom, mas eu lembro que eu saí do Mineirão um pouco antes, pouco tempo depois que o Thiago Neves perdeu o pênalti, porque teve um sinalizador que foi jogado em campo. A polícia foi intervir lá no Amarelo Superior, que é o setor da principal organizada do Cruzeiro, né? Tem algumas outras, mas tem a principal por lá. E aí eu tava no Vermelho Superior, que tá ali reto pro campo, né? De repente o pessoal do amarelo começou a pular pro vermelho, começou a espremer. Aí eu tava com meu pai, tava com alguns amigos também, a gente falou, vamos sair. Bora, né? E aí toda aquela confusão para descer, foi uma confusão assim tão bizarra que até uma mulher chegou a ter fratura exposta na minha frente. Ela chegou a quebrar a perna na hora de descer. Então, assim, nossa, na hora que eu sentei no carro, eu tava segurando mesmo para não chorar, mas, assim, eu tava muito como você na final da Libertadores, só olhando para baixo. Você não tem o que falar, né? Você, tipo assim, você não sabe como agir, até você fica sem reação. E aí demorou uns dias, assim, para entender o que estava acontecendo. E aí, o que aconteceu? Que o Cruzeiro, cara, ele perdeu os 5 últimos jogos. E ficou a 2 pontos do Ceará. 2 ou 3, não sei.
Ou seja, 40 pontos. Ou seja, se o Cruzeiro tivesse ganhado 4 pontos nos últimos 5 jogos, que nem era difícil, se salvava. Mas aí agora, igual você falou, assim, agora que a gente está aqui em 2022, com o Cruzeiro de volta à Série A e tudo mais, e olhando para trás, é muito mais fácil de analisar isso. Mas eu fico pensando, com certeza. Cara, se o Cruzeiro se salvasse em 2019, será que não ia ser pior? Eu já me peguei pensando nisso. Porque assim, toda a diretoria, o Wagner Pires só saiu, e por causa disso também o Itaí saiu, né? Sim. Por causa do rebaixamento. Porque houve ali toda uma pressão enorme ali, todo mundo renunciar, novas eleições, conselho gestor, todo aquele movimento inicial só aconteceu por causa disso. Porque se eles se salvam, por mais que tenham as denúncias de fantásticos, eles iam continuar com o resto do mandato. Claro. Então o Itaí ia continuar gastando dinheiro inexistente que ele gastava, né? O problema foi todo esse, ele comprava e não pagava. Tá aí a dívida do Rodriguinho aí, que vai vencer agora no início do ano, do Piramides. Foi isso. O cara chega lá nos egípcios e fala assim, me dá o Rodriguinho aí que eu vou te pagar. Beleza, toma aí. E some. Nunca mais paga os egípcios, entendeu? Aí os egípcios vão na FIFA, lógico. Esse caloteiro aí não tá querendo me pagar, não. Então, aí gera toda essa questão. Entendeu? Então, assim, cara, assim, uma mentalidade de fazer futebol, aquela, tipo assim, eu vou primeiro ganhar os títulos, depois pagar as contas. E não dá mais para fazer isso, né, cara? Claramente não dá mais para fazer isso. Com certeza. Não, e quando o Itaí entrou no Cruzeiro, né? Ele não era nem um cara que estava ali dentro do clube, acabou se aliando ao Wagner, a gente já imaginava de alguma forma que isso iria acontecer, porque quem ali está acompanhando mais de perto o futebol mineiro sabia o que ele fez em Ipatinga, né? Sim. Sabia da mentalidade dele. E acabou que isso aconteceu, a gente também depois... Eu acho que o Cruzeirense hoje talvez seja, dentre todas as torcidas do país, não sei se a que mais, mas uma das que mais conhecem de estrutura política do clube, que a gente foi obrigado a entender sobre isso, né? Sobre... Depois de todo aquele... Exatamente. Depois de todo aquele embrolho, todo mundo foi se debruçar sobre isso, né? Exatamente. Sobre estatuto, sobre conselho deliberativo, eleições, papapá. E aí a gente viu como que tinha toda uma estrutura de anos e anos que estava sugando o Cruzeiro, né? E realmente, eu enxergo com você. Eu acho que se o Cruzeiro permanece, a tendência é que talvez hoje, de fato, a gente não existisse, porque não ia ter jeito. Não ia... Bom, a tendência, pelo menos, eu acho que era essa. Entrando agora 2020, começa esse caos, né? Já termina ali 2019 com toda uma pressão por parte da torcida para que toda a diretoria venha sair. Eu até me lembro, agora eu esqueci o nome dele, que era não sei se era o segundo vice-presidente, que não queria sair nem a pau. Ronaldo Granata. Isso, e o Cris Bretas, né, que é um conselheiro do Cruzeiro também, eu lembro que na época super pressionou ele e tudo mais, até tirou uma foto dele, postou no Twitter para que ele saísse, mas aquilo não foi muito bem uma solução, porque entrou o conselho gestor, e assim, acho que até pessoas bem intencionadas, mas não tinha um alinhamento claro, né? Era um querendo fazer algo, outro querendo fazer outra coisa e tudo mais, ninguém sabia muito bem o que fazer com o Cruzeiro, né? E os torcedores, no caso de nós, torcedores, a gente não sabia quem que estava mandando o Cruzeiro. E o Cruzeiro começa uma pré-temporada em 2020 com membro da comissão técnica tendo que completar coletivo dos jogadores, porque não tinha elenco. Então, assim começou 2020 do Cruzeiro, né? Eu me lembro de uma entrevista do Adilson Batista, que foi o técnico, né, que caiu com o Cruzeiro e começou o campeonato em 2020. Sim. Ele falando que estava torcendo para o Cruzeiro ser eliminado da Copinha. Para os meninos voltar de São Paulo para ele poder dar treino completo, porque ele não conseguia dar treino completo. O Cruzeiro, ó, na verdade, sim, tipo, o Cruzeiro, ele teve realmente. As pessoas acham que é brincadeira isso, que é exagero, não sei o que, mas o Cruzeiro esteve perto de acabar. Sim. O Cruzeiro esteve perto de não disputar o Campeonato Mineiro. Eu estava fazendo minhas contas naquela época, eu fazia conta na minha cabeça. Eu disse, não, peraí, se o Cruzeiro não disputar o Campeonato Mineiro e abrir mão, ou trocar de CNPJ, ou refundar, não sei o quê, vai demorar quantos anos para chegar na Série A de novo? Ele vai ter que jogar a terceira divisão do Campeonato Mineiro, subir, depois subir de novo para o módulo 2, depois para o módulo 1, aí ganhar uma vaga na Série D. Aí da Série D para a Série C, para a Série B, para a Série A. Ou seja, deu uns 7 anos aí. Isso se fosse todo ano, né? Eu sei que é uma coisa que... Eu lembro de eu fazer essas contas na minha cabeça. Porque, eu volto a dizer, as pessoas acham que a gente exagera,
que não, que o Cruzeiro é uma torcida grande, tudo bem. Podia acontecer o que aconteceu, por exemplo, com o Rangers na Escócia, né? Que foi isso que aconteceu. O time faliu e foi refundado com o mesmo nome e tal, mas com outro, sei lá, na Escócia não é CNPJ, mas com outro registro, não sei o quê. E foi galgando o Parma também, exatamente, foi galgando desde baixo. O Cruzeiro não ia morrer. O Cruzeiro ia existir através da sua torcida. Eu acho que alguma coisa ia acontecer para se refundar o time, talvez não com aquele nome, mas enfim, alguma coisa ia acontecer. Alguma coisa ia sair daquelas cinzas. Mas, felizmente, não chegou a morrer. E é até engraçado isso. Eu, agora, olhando em retrospecto, que é muito mais fácil de analisar, eu fico pensando, cara, se fosse qualquer outro clube que não tivesse o tamanho que o Cruzeiro tem, teria acabado. Sabe? Eu fico pensando nisso. O Cruzeiro só não acabou porque era grande. Porque esse tombo que o Cruzeiro tomou, ou que deram nele, né, no caso, foi tão grande, porque quanto maior a altura, maior a queda, né? Exato. Foi tão grande, mas tão grande, que eu costumo dizer, cara, o rebaixamento do Cruzeiro não se compara a nenhum outro rebaixamento de nenhum outro time grande do Brasil. Não. Nenhum. Porque todos os outros foram, tipo assim, questões esportivas. Porque o Grêmio, por exemplo, em 2021 caiu. Foi uma assim, é uma coisa inexplicável o Grêmio 2021 cair. Não teve atraso salarial de um mês no Grêmio. Então, assim, não foi uma questão. O Cruzeiro foi todo um conjunto de fatores ali. Gente sem comprometimento, tanto dentro de campo como fora. Problemas administrativos, problemas policiais, problemas financeiros, sabe? Um monte de problemas ali acumulados. E mesmo assim, o Cruzeiro quase se salvou. Sabe? Assim, por quê? Por causa da força da sua torcida. Por causa da sua grandeza, do seu tamanho. O Cruzeiro só não morreu. Eu fico pensando, se fosse um time um pouco menor que o Cruzeiro, vamos pegar aí, sei lá, vou pegar o time aqui da Paraíba, por exemplo, Botafogo de João Pessoa. Né? Se tomasse esse tipo de tombo, acabava o time. Quantos times a gente viu aí que não acabaram, meio que acabaram, assim, a Portuguesa, São Caetano, o América do Rio, que tiveram grandes protagonismos, assim, no futebol brasileiro. São Caetano sumiram, finalista de Libertadores. Exatamente. E cadê o São Caetano hoje, sabe? Ninguém sabe. O Cruzeiro sobreviveu na Série B por 3 anos. E só sobreviveu por causa do tamanho da sua torcida. Mesmo que a torcida não estando no estádio. Tem isso também. Exato. Porque, assim, somado toda a crise, ainda teve a Covid que tirou a torcida do estádio. Exato. Então, piorou ainda mais. Não só a questão de apoio da torcida do estádio, que, como a gente viu esse ano, fez toda a diferença, como questão de financeira também, não podia vender bilheteria. Né? Então, o Cruzeiro já não tinha dinheiro, teve menos ainda. Exato. Eu até falei aqui do início de 2020, aí no meio do ano vem a pandemia, né? Para atrapalhar todo o planejamento. Tem um outro ponto também, para piorar a situação do Cruzeiro, que foi o primeiro ano que teve a mudança da cota de TV, né? E a olha só, cara, você vê como foi um conjunto, assim, sabe? Várias coisas ao mesmo tempo. E aí, outra coisa para piorar também em 2020, a gente começa com menos 6 pontos. Nossa Senhora! Menos 6 pontos. Uma coisa assim, surreal, uma pataquada que ocorreu, né, no sentido administrativo. Bom, acabou que o Cruzeiro terminou aquela Série B meio de tabela, né, em um dado momento até brigando para não cair, mas todo mundo imaginava... Obrigado, Felipão. Obrigado, Filipão. Merece muito respeito. Beleza. Passa o primeiro ano de Série B, aí todo mundo imagina, agora pandemia deu uma melhorada, o Cruzeiro está mais acostumado com o cenário de Série B, até quem está administrando, 2021 foi pior ainda, né? 2021 foi um sufoco. Mesmo roteiro. Foi o mesmo roteiro. Ainda pior. De verdade, quando chegou naquela reta final, antes daquele jogo contra o Londrina ali deu um alívio, né? O gol do Thiago. Eu realmente estava com medo do Cruzeiro cair para a Série C. Né? Porque aí o efeito que teve com o Filipão, um efeito instantâneo do Cruzeiro reagir e tudo mais, já não ocorreu com o Luxemburgo. Teve ali uma certa melhora, mas nada demais. E a coisa seguiu, né, bem ruim com ele. Né? Mas acabou que o Cruzeiro conseguiu salvar ali na reta final e um marco que teve no fim de 2021 para já dar, aí sim, uma esperança bem mais materializada para o torcedor cruzeirense, que foi aquele Cruzeiro e Náutico no Mineirão, com mais de 60 mil pessoas, né? O último jogo da Série B. Exatamente.
com a torcida empurrando, né, com o torcedor rodando camisa ali no jogo 0-0, um jogo horrível e tudo mais, mas mostrando que a gente está aqui. E em 2022 a gente está junto, né? Isso até antes da SAF, que claro, a gente sabe que é um divisor de água, sim. Mas isso eu acho que sempre vai ficar marcado na história do Cruzeiro. Né? Aquele jogo, por conta do comportamento da torcida, foi muito legal. E aí vem a SAF, que a gente sabe que não é a solução para todo o clube, mas no caso do Cruzeiro é o único jeito. É triste até a gente ver isso no Cruzeiro, porque, poxa, era para ser diferente, mas no caso do Cruzeiro era a única forma de seguir firme. E o 2022, poxa, foi maravilhoso, né? Segunda maior média de público, Cruzeiro batendo recordes na Série B, numa Série B assim, pesada, com Grêmio, com Bahia, com Vasco, com Sport, a coisa já correndo de uma forma completamente diferente, com um elenco mais modesto, jogadores menos conhecidos, mas que tinham muito mais o perfil da competição, que a torcida conseguiu também ter uma conexão legal com os caras, do início ao fim, e aí, né, enfim, vem o acesso para a Série A. Então, você tocou em alguns pontos aí que, para mim, o que é o mais triste para mim é isso, sabe? Constatar isso. O que a SAF trouxe? Porque, assim, as outras SAFs do Brasil, a gente vê aí, a SAF do Bahia vai vir em Grupo City, vai jorrar dinheiro no Bahia. Uhum. O 777 no Vasco, vai dinheiro. O John Texton no Botafogo, vai dinheiro. O Ronaldo não pôs dinheiro no Cruzeiro. O Ronaldo não pôs dinheiro no Cruzeiro. O que o Ronaldo fez no Cruzeiro foi gestão. Exato. Isso, para mim, é o mais triste de tudo, sabe? Tipo assim, você saber que, tipo assim, com o mínimo de esforço, mínimo de esforço, você poderia fazer o negócio bem feito, sabe? Mas não tinha esforço. O pessoal queria ali, eram os conselheiros. Eu acho que essa é assim, eu não sou super a favor de SAF, não, sabe? Uhum. Eu não tenho essa, tipo, eu não endeuso, assim, o mercado, iniciativa privada, tudo lindo, eu não tenho isso, tá? Essa é a minha posição. Agora, uma vantagem que não tem como dizer que a SAF trouxe é afastar a politicagem da gestão do futebol. Sim. Isso, para mim, é a maior vantagem da SAF. Isso não adianta, porque quando era um clube associativo, o conselheiro passava no telefone e ligava para o presidente. Ô, presidente, esse treinador aí está muito ruim, você tem que tirar. A gente teve episódio clássico lá do Pedrinho BH, dando uma entrevista para Itatiaia, depois do Cruzeiro perdeu no Brasil de Pelotas, lá, fora de casa. Sim. E deu uma entrevista para Itatiaia, falando que demitia Ele nem tinha nenhum cargo diretivo no clube, ele só era o patrocinador principal. Mas ele deu uma entrevista, acho que para o Arthur Moraes, na época, e aí falando que não, que se fosse eu demitir o Anderson lá no vestiário mesmo, não esperava não sei o que, tal. Meio que passando por cima da autoridade do presidente, sabe? Aí isso é uma bagunça total. Na hora que deu a entrevista, eu falei, já está demitido. Só que aí o Sérgio, né, o Sérgio Rodrigues, ele falou, eu vou esperar eu sou o presidente, né? Eu vou esperar mais um jogo. Aí foi demitido no jogo seguinte, no CRB. Quer dizer. No CRB. Então, assim, uma bagunça completa. Agora não tem mais isso, entendeu? O cara, o que o conselheiro vai fazer? Vai ligar pro Ronaldo? O Ronaldo vai ir na cara dele. Meu filho, fica isso na sua aí, cara. Sabe, aqui tem gestão, aqui a gente gera desse jeito. E aí, o que eu chamo de gestão? Tudo isso aí que você falou. Quando você vai contratar um jogador, da maneira que era feito antigamente, você contrata ele pelo currículo dele, pelo que ele fez no outro clube, sendo que não existe essa portabilidade de eficiência, né? Exato. Não é só porque o cara foi bem no clube X, que você vai pegar ele lá e colocar ele vai bem aqui no clube Y, porque tem um contexto. Os caras renomados que o Cruzeiro acabou tendo na Série B, né? Porque tem todo o contexto, cara. O cara vai mudar de cidade, a família dele, os filhos dele vão trocar de escola, os companheiros dele vão ser diferentes, ele vai jogar numa função diferente, talvez, ele vai jogar na mesma função. Os companheiros dele vão ser diferentes, ele vai ter todo o suporte psicológico para poder focar só no futebol. Ou seja, as histórias que esse ano foi cheio de histórias, assim, né? Eu me lembro de uma entrevista do Eduardo Brock com o Samuel Venâncio. Ele falando, cara, 2021 era ruim você entrar na toca, você viu os funcionários quase chorando, porque eles não tinham dinheiro para comprar comida. Sabe? Os jogadores tinham que dar de salário. Pensa isso. Os caras não conseguiam focar no que eles tinham de fazer, que era jogar bola. No dia a dia do clube, né? Não, tudo. Porque todas as partes são importantes, não é só o jogador. E aí, falando do ponto de todas as partes, é uma questão também simples que a gestão do Ronaldo fez, mas que já faz a diferença. Por exemplo, a questão de refeição na toca. Antes do Ronaldo, acho que os funcionários ficavam para o lado e os jogadores para o outro.
Hoje já tem uma coisa integral, né? De terem esse contato mais próximo. Poxa, é justamente essa mentalidade que tudo influencia, todo o contexto influencia para um bom ambiente, para que lá no campo a coisa seja bem feita, desde um bom relacionamento entre jogador e funcionário. Exatamente. E também, tudo isso tem influência também no perfil de contratação. Exato. O Ronaldo foi trazer jogadores, não foi trazer jogadores que, tipo assim, a torcida vai ser assim sempre, só vai fomentar qualquer tipo de jogador que não tem currículo. O Wellington Rato, esse cara aí é perna de pau, não serve para o Cruzeiro, entendeu? Então, você vai cornetar sempre. Isso aí eu já estou acostumado. Mas, enfim, eu lembro, cara, que teve gente reclamando do Neto Moura. Neto Moura, trouxeram o Neto Moura do Mirassol, que é um time que jogava, se não me engano, a Série C, né? Agora tá jogando a Série C. Jogou com o Campeonato Paulista e tal. Pô, quem que é esse Neto Moura, cara? Vai trazer esse Neto Moura aí, cara, não joga nada. Aí a gente viu o que aconteceu, entendeu? Sabe? Por quê? Porque os caras mapeiam o mercado, sabem quem tem potencial, não é quem já mostrou potencial, é quem tem potencial e quem está afim quem tem fome. Eu acho que isso é o mais importante, quem tem fome. O cara não era conhecido no cenário nacional, veio para o Cruzeiro conhecer. Tá aí, ó, Neto Moura. O Matheus Bidu. O Matheus Bidu era um lateral muito promissor no Guarani. Muito. Veio para o Cruzeiro, aí tá indo para o Corinthians agora. Sabe? Tipo assim, os caras sobem, entendeu? Na carreira. Eles acreditaram no projeto e também tem o poder de convencimento ali do Pedro Martins, né? Do Paulo André e tudo mais. E, pessoal, galera, é o Ronaldo agora. Não é mais do jeito que era antes. Salário em dia. Você não vai preocupar com isso mais. Agora, sua preocupação é jogar bola só, fazer planejamento, não sei o quê. Tudo bem feito para você chegar aqui e focar na sua carreira, no seu potencial, para você poder ir, sei lá, talvez até uma Europa no futuro, entendeu? Então, assim, e os caras compram isso, entendeu? Claro. E aí tudo isso... Até com o Lucas Oliveira, alguns meses atrás, que ele estava para ir para os Estados Unidos. Ele disse, eu lembro até de um programa dele com o Samuel Venâncio, ele falou que ele queria ir. O Cruzeiro parece que ofereceu um salário menor para ele, mas aí entra a questão do projeto, né? Poxa, eu ficar no Cruzeiro hoje é muito melhor com a estrutura que se tem aqui, e quem sabe mais para frente eu venho almejar algo maior do que uma MLS. Não tem nenhuma dúvida. Agora ele é um cara visado. O melhor zagueiro da Série B. Disparado. Para mim, disparado. Eu achei o melhor jogador da Série B. Tá? Melhor jogador de qualquer posição. Né? Pois é, não, disparado. Muita bola. Nossa, só para fazer um parênteses aqui. Melhor cobertura, porque tem que jogar com o Zé Ivaldo de um lado e o Broco do outro. Não é fácil fazer cobertura desses dois caras, não. Os caras são lentos. Os caras são pesadão. Então, passa o ponta, driblou o cara, você tem que ir lá. Entendeu? Melhor recuperação de espaço, leitura de espaço e o importante, muito importante, o sistema que o Cruzeiro jogava com 3 zagueiros, você tem que ter zagueiro de bom passe, porque eles é que são construtores. E o Lucas Oliveira tem. Quantidade de lance, de finalização que ele gerou. O gol do Luvanor contra o Grêmio na Porto Alegre, exatamente. Foi um lançamento dele. Teve não, aí foi o Neto Moura já, mas enfim, ele também dava lances aquele gol do Edu contra o Ponte Preta. Esse foi o Neto Moura. Contra o Ituano, se eu não me engano, o gol do Edu veio de um passe do Lucas Oliveira. Acho que sim. Eu agora não estou me lembrando. Mas foi um passe longo que o Edu bota na frente e bate. Exato. Ele não só tem a visão, mas como ele tem a qualidade para estar fazendo isso mesmo. Jogadoraço. Então, bom sem com a bola, né? Então, sim. Exatamente. E renovado, né? Sempre é importante. Verdade. E aí, pensando agora nesse 2023, no ano de retorno à Série A, que o Cruzeiro vai reformular até mais do que eu imaginava o elenco. Eu achava que, pelo menos, em princípio, o Cruzeiro não iria reformular tanto, mas, poxa, caras que foram importantes, por exemplo, Zé Ivaldo, Jajá, Luvanor, dentro de um cenário de Série B, já foram confirmados de fora. Bidu, como você bem disse, vai para o Corinthians e outros mais, né? Então, uma reformulação bem pesada, bem densa desse elenco Cruzeiro, que vai enfrentar uma primeira divisão. Já tem muita gente falando, talvez seja a melhor de todos os tempos, né? Dos 20 times, 15 são campeões brasileiros.
E aí entra também essa questão de SAF e tudo mais. Claro que é muito na teoria, a gente sabe que na prática a coisa pode correr de forma diferente. Mas a Série A em si ela já é muito competitiva e tende a ser mais nessa temporada. Você fica com algum receio ou você confia que o planejamento vai correr bem dentro daquilo que é proposto, né? Pelo menos a ideia inicial é de que o Cruzeiro permaneça na Série A em 2023 e aí, quem sabe, venha conquistar uma vaga na Sul-Americana, por exemplo. Então, você perguntou se eu fico com receio ou se eu confio no planejamento. É a mesma coisa. As duas coisas. A resposta é os dois. Porque, assim, o planejamento é realmente... A torcida do Cruzeiro não gosta disso, cara. Eu conheço várias pessoas que já me falaram isso. Pessoal, o Cruzeiro não pode pensar tão pequeno assim, porque isso não é ser Cruzeiro, sabe? Mas ficar com esse pensamento aí você vai ver onde você vai parar depois, entendeu? Você tem que se ater à realidade do que acontece hoje. A gente já viu, o Ronaldo não vai pôr dinheiro. Ele não vai jogar rios de dinheiro para contratar jogadores. Talvez um pouquinho mais esse ano, porque a Série A é mais difícil, os jogadores são mais técnicos, o estilo de jogo é diferente também. Enfim. Apesar de que eu não concordo muito com o que o Pesolano disse, que esse time da Série B brigaria para não cair, não. Acho que ficaria ali no meio de tabela. Décimo. Eu discordo um pouquinho, eu acho que brigaria para não cair. Não, mas ficar em 12º, 13º é brigar para não cair até as rodadas finais. Né? Não, mas aí é questão de exigência da minha parte. Eu acho que o Cruzeiro, assim, figuraria muito próximo à zona de abaixamento, coisa de 15º, 16º lugar. Se você assistir alguns jogos da Série A esse ano, você via que tinha uns times ali que eram bem próximos. Claro, com certeza. Então, assim, mas eu acho que vai acontecer isso no ano que vem. Entendeu? Essa é a expectativa. Por quê? O Cruzeiro não vai contratar jogador de aeroporto, cara. Pedrinho do BH, dá uma entrevista por semana falando, vou contratar um camisa 10. Vou contratar um camisa 10. Cara, nem ele sabe o que é o camisa 10, entendeu? O que é um camisa 10 hoje no futebol? Esse cara não existe mais. Alex, sabe? O cara que fica ali na entrada da área distribuindo passe. Esse cara não existe mais. Por exemplo, um cara que começou como um 10, mas hoje não é, justamente por conta dessa mudança de panorama do futebol, o Ganso. Cara, o Ganso com o Diniz é um meio-campista. É um cara que está ocupando todos os espaços, muito longe de ficar só próximo ali à área, distribuindo. O cara está em todas as faixas do meio. Ganso não joga com o Paulo Pesolano. O Pesolano não vai colocar o Ganso para jogar. Porque o Paulo Pesolano você tem que ser intenso, você tem que correr, e o Ganso, cara, ele é assim, o Diniz arrumou um time, arrumou um sistema para ele poder brilhar, porque ele é técnico. O Ganso é técnico. Então, assim, eu quero que o Ganso jogue, então eu tenho que fazer aqui um sistema, um time, de forma que ele consiga jogar, uma espécie de jogador-sistema, entendeu? Eu vou fazer o meu time para ele jogar bem, para desfilar, ficar distribuindo passe ali. O Ganso falta intensidade para ele, e ele sabe disso. Ele sabe disso. O próprio Ganso sabe. Com o Pesolano, isso não tem jeito, cara. Com o Pesolano não tem jeito. Cara, a primeira coisa que o Pesolano, cara, pergunta para o jogador, fala assim, você quer correr? Você vai ter que correr. Se você não correr, você não joga, não. E a gente viu o que aconteceu isso, né? Quem ficava ali roubando ali dentro do campo, o Pesolano tirava. Tem essa, não. Você tem que morder até o final. Exato. O Cruzeiro, na reta final da Série B, não. Em toda a Série B, praticamente, jogou sem ali um meia de criação. Exato. Né? Exato. Foram os alas, 3 zagueiros os alas e os 2 volantes combatendo demais, meio William Oliveira e o Neto. E no segundo turno, o Machado fez muito bem o papel que o William estava fazendo no primeiro turno, né? Acabou que ele lesionou e o Machado conseguiu suprir muito bem. Porque tem esse mito, né? Assim, cultura de futebol é uma coisa difícil de mudar, né? Aqui no Brasil, a gente gosta muito de lateral atacante. Não é lateral que compõe a linha de 4. A gente gosta de lateral que passa Sorin. Tipo um Sorin da vida. Cafu, Roberto Carlos. Lateral que vai lá na linha de fundo e cruza, sabe? O brasileiro gosta disso. Porque é uma cultura de brasileiro. Sim. Tanto é que a gente viu aí o pessoal reclamando de Daniel Alves agora na Copa. Porque o Daniel Alves, assim, ele já foi esse jogador, esse lateral, mas hoje ele não é mais. Sabe? Não tem isso. Hoje em dia o Brasil joga com 2 pontas bem abertos. Não tem espaço para o lateral passar. Porque eles estão lá, grudados na linha de fundo. Então, não tem. E aí tem essa cultura também do camisa 10, né? Do cara que fica ali, que ele recebe a bola,
e olha o campo de frente, e fica dando passe aqui, passe de lançamento aqui, passe para o jogador, fica dando passe, assistência. Esse cara não existe mais. Porque assim que ele pega a bola, já tem um marcador ali no calcanhar dele, entendeu? Não consegue nem pensar. Então, assim, normalmente esse jogador que joga nessa faixa, ele joga de costas pro gol já não gosta de frente. Já não joga de frente. Porque ele recebe a bola, o volante já tá ali, ó, beliscando o calcanhar dele, sabe? Tentando roubar a bola. Não tem espaço. Não existe espaço mais hoje no futebol. O espaço está onde? Atrás. Onde estão os volantes e os zagueiros. E, às vezes, esses caras têm um pouco de tempo. Por isso que o Cruzeiro foi tão bem assim. Porque a iniciação era boa. Né? É verdade. Então, aí tem esse mito do camisa 10. Que precisa de um camisa 10. O torcedor do Cruzeiro passou o ano inteiro esse ano falando que precisava de um meia armador. E o Cruzeiro foi campeão com 6 rodadas de antecedência e continuavam falando, não, precisa. É uma coisa difícil de mudar, entendeu? Claro. É bom ter esse jogador? Claro que é. Mas não é necessário. Você pode fazer o time criar de outras formas. Eu costumo dizer que a criação é coletiva. Não é um jogador que vai ficar criando jogada, entendeu? Porque senão aí chega lá o volante, lá no meio do 5, cabeça de bagre, vai lá, dá uma na canela dele, aí ele tem que sair do time. E aí? Acabou a criação? E a gente viu essa variação enorme no Cruzeiro essa temporada, né? A gente até falou do Lucas Oliveira, um zagueiro que ajudou a construir, assim como o Zé Ivaldo e o Brock também conseguiam construir, mas o Lucas Oliveira tinha mais esse tato. Os diagonais longas, do Zé Ivaldo, o Brock por ponta direita, isso aí acontecia direto. Quando não rolava jogo com eles, tinha os alas, principalmente no Bidu. Tinha jogo por dentro, com o Neto Moura e o William, aí depois Neto Moura e Machado. Lá na frente, o Bruno Rodrigues, que, poxa, encaixou com uma luva no segundo turno, um cara que caía por dentro, chegou a fazer função de ala direita, de ala esquerda, terminou o campeonato com ponto esquerdo. Então, assim, o Cruzeiro criava para tudo quanto é canto, né? Tinha uma variação e que siga dessa forma, né? Sim, por isso que a criação ficar concentrada no jogador só não tem sentido, sabe? Hoje, no futebol de hoje, não faz sentido nenhum pensar isso. Tá, tem que contratar um camisa 10. Beleza, contrata camisa 10, aí o cara não joga bem, e aí? Sabe? Porque, né, todo camisa 10 um dia já jogou mal, Alex, sabe? Sei lá, o próprio Neymar hoje em dia, que ele não era 10, agora tá virando mais 10. Sei lá, pode pensar em qualquer camisa 10 aí, arrasar, sabe? Esses armadores atual, os caras não são esse camisa 10 que fica distribuindo passe. E às vezes eles jogam mal também, entendeu? E aí fica como? Tipo, a Copa, por exemplo, que ele não é um 10, mas enfim, um armador. A Copa que o De Bruyne fez. Exatamente. Nossa, morrou, né? E é um craque. Porque pode ocorrer isso. Bom, e aí, seguindo nesse perfil que a gente está falando que é interessante para o elenco do Cruzeiro. Vou falar de nomes aqui, porque a gente, né, enfim, senão a gente não termina o programa. Mas, assim, tem posições que se você enxerga com mais urgência para o Cruzeiro estar reforçando. A gente é até bom pontuar. Eu acho, aí é achismo, eu acho que o Cruzeiro vai acabar se movimentando, não sei se em quantidade, mas com um pouco mais de qualidade no meio do ano. Eu acho que a tendência... Sim, não. Isso aí você está colocando como opinião, mas eu posso até cravar que isso é um fato. O Cruzeiro que vai começar o ano não é o mesmo Cruzeiro que vai começar a Série A. Exato. E talvez até terminar a Série A, vai ser diferente. O Cruzeiro não até vai esperar o Campeonato Paulista, porque tem muitas, quando acabam os campeonatos estaduais, tem muita essa movimentação aí, né? Dos times menores que vão para os maiores depois do estadual. Isso vai acontecer. E aí tem aqueles caras também que, por exemplo, terminam o contrato deles no meio da temporada que vem. Sim. Já tem alguns especulados, o caso do Lucas Romero, do Almendra, enfim, que se o Cruzeiro for trazer esses caras, não vai ser investindo grana, vai ser esperando. Não, o Cruzeiro não vai comprar jogador, cara. Não vai. Só jogador em fim de contrato, jogador que está querendo sair livre do outro time. Sabe? É só esse tipo de coisa. O Cruzeiro não tem dinheiro, cara. A gente tem que lembrar que o Cruzeiro é um time que não tem dinheiro ainda. Ainda não tem. Então não vai fazer nenhuma loucura. O planejamento é para que seja sustentável, e isso demora... Sim, mas isso na situação atual do Cruzeiro, isso é mais importante do que ganhar algum título, honestamente. Com certeza. Eu não tenho nenhuma esperança de, vai ganhar a Copa do Brasil ano que vem. Não vai, cara. Não vai. A gente tá muito atrás aí de Palmeiras, de Flamengo, sabe? Um título que o Cruzeiro pode ganhar é o estadual. Mesmo assim, bem complicado. Mas é um título que pode. Sim. Bom,
É provável que chegue aí numa final contra o Atlético, apesar que tem uma América forte também. Sim. Enfim, pode ser que ganhe. E aí seria também interessante, poxa, você começar a temporada Sim, claro. e tal. Não, claro, com certeza. Mas Mas título grande eu também não tenho expectativa. Mas assim, cara, é aquela questão. Como o Cruzeiro, que vai jogar o estadual, não é o Cruzeiro que vai jogar o brasileiro, que eu acredito que seja bem mais forte do que o do Mineiro, eu acho que a chance de ganhar o Mineiro é um pouco menor já. Não. Porque vai ser um time um pouco mais fraco. E a torcida precisa ter isso muito claramente na cabeça, sabe? Esse time que eu tô vendo aqui, não preciso me desesperar porque vai jogar esse time brasileiro. Não vai ser. Vai ser diferente. Vai ser outra coisa. Esse planejamento está muito claro na cabeça da comissão técnica e da direção de futebol. Todo mundo sabe que vai acontecer isso. E, então, cara, a minha esperança é essa. A minha esperança não, mas a minha expectativa é ter um ano turbulento em termos de resultado, tá? De futebol. Em termos de administração, não. Em termos de resultado. O primeiro semestre vai ser razoável, porque é o Campeonato Mineiro, a gente sabe como é que funciona. Mas aí não vai ser igual esse ano, entendeu? Isso é uma coisa que eu queria falar também. Essa é uma coisa que eu queria falar também. O Cruzeiro, o meu receio de verdade é que o Cruzeiro seja vítima do próprio sucesso. Porque esse ano, cara, 2022, foi um ano muito fora da curva, muito acima da expectativa real. Sabe? O Cruzeiro foi muito bem. Isso eu tenho certeza, cara. Eu nunca conversei com ninguém, eu nem tenho contato dessas pessoas. Você vai lá no departamento de futebol do Cruzeiro, pergunta o Pedro Martins, pergunta o Paulo André, pergunta o Ronaldo, o Paulo Pesolano. Cara, vocês esperavam um ano tão bom assim? Eles vão falar, não. A gente esperava brigar ali em terceiro, quarto lugar, tipo o que aconteceu com o Vasco, sabe? A gente esperava isso. Mas o Cruzeiro foi campeão em setembro. É uma coisa de louco isso. O Cruzeiro foi, sabe? Foi muito cedo. Foi muito, muito cedo. Tanto que foi um recorde, né? Assim, de antecedência para ser campeão. E é bem isso. Mas aí que entra um ponto interessante que eu já começo a ver na diretoria. Muitos caras que fizeram parte desse elenco que sobrou na Série B já não estão. E caras, assim, que destoaram dentro do cenário de Série B. É claro que a gente sabe que um outro tem uma dificuldade econômica. No caso do Zé Ivaldo já, eles poderiam perfeitamente permanecer. Para um cenário de Série A, acho que renderiam bem. Mas, obviamente, o Cruzeiro tem entraves financeiros. Teve entraves financeiros, esses caras não ficaram. Não, e tem a questão dele ser do Atlético Paranaense. Né? Exato. Tem a outra parte também que não quer liberar. Pois tem o embrolho do Rock, exatamente. Pois é. Mas, assim, pegando como um todo, já tem uma consciência da diretoria de que esse elenco precisa melhorar muito pro ano que vem. Não, eles falam isso desde antes já. Muito tempo. O Pesolano, antes do Cruzeiro ser campeão, eu lembro que muito do Cruzeiro que achou ruim essa entrevista, né? Que ele falou, você até citou aqui, se o elenco do Cruzeiro estivesse disputando a Série A, brigaria para não cair, né? E, cara, mas isso aí, sabe o que eu acho que isso é importante? Porque eu acho que, assim, gerenciamento de expectativa também é importante, porque isso aí mede a cobrança depois, entendeu? Se você sair esse ano falando assim, no ano que vem nós vamos brigar pela Libertadores, aí você sai ali brigando contra o rebaixamento, é um fracasso. Exato. Sabe? É um fracasso. Agora, se você sai falando, tipo assim, ano que vem vai ser difícil, nosso objetivo é se manter na Série A, muita gente reclama, fala assim, quer pensar pequeno, mas é a realidade. E aí chega lá ano que vem, acontece exatamente isso, você já tem uma credibilidade. Realmente, os caras falaram que esse aí e foi. Sabe? E vai ser, gente, não tem jeito. O Cruzeiro não vai ter 2 anos tão bons assim seguidos, é muito difícil acontecer. E aí, de repente, se vai um pouquinho além daquilo que foi projetado, bacana demais. Acima da expectativa, né? Chegar na Sula ali, cara, já vai ser ótimo. Exatamente. Apesar de que a linha entre chegar na Sula e não ser rebaixado é muito pequena, né? É muito pequena. Você são 2 por 2, você está em 14º, já está na Sul-Americana. Exatamente. Mas aí, voltando a essa questão de posição, hoje, enxergando o atual elenco do Cruzeiro, o que você acha que é mais necessário para o ano que vem? Olha, cara, assim, eu estou pensando aqui. Lateral, o Cruzeiro está fazendo já um movimento importante aí com o lateral, né? Está saindo umas especulações aí de Jorge, essas coisas, e realmente eu gosto de alguns nomes. Né? Tanto para a direita. Sim, os 2 laterais. Eu acho que com a saída do Zé Ivaldo, a gente tem hoje Lucas Oliveira, que deve ser titular.
A não ser que o Cruzeiro traga 2 titulares. Eu acho muito difícil acontecer. Mas... Eu acho muito difícil. E tem o Brock também, que automaticamente renovou, né? Mas o Brock, assim, ele vai ser titular se não tiver ninguém melhor que ele. Uhum. Então, eu acho que precisa de zagueiro. Acho que vai acabar precisando de algum jogador de lado ali também para compor junto com o Jajá. Junto com o Jajá, não, no lugar do Jajá, desculpa. Porque hoje assim, só tem o Stênio e o Bruno Rodrigues, né? Pensando assim de cabeça. E temos aí também, igual você falou, cara, a reformulação vai ser um pouco maior do que a gente pensava. Eu acho que o Lincoln não vai ficar, né? Eu acho que podia ter ali alguém para concorrer com o Edu. Não sei se o Edu vai ficar também. O Edu hoje é o único centroavante do Cruzeiro, porque o Rafa Silva tá machucado e a gente não tem a certeza se ele vai ficar. O Lincoln saiu. Sim. Então, acho que vai precisar de alguém para fazer uma sombra ali pro Edu. Uhum. Eu nem sei se o Edu vai ficar também, tá? Eu tô falando aqui que vai ficar, mas eu não sei se ele vai ficar. Uhum. Eu não posso falar por ele, mas se eu fosse ele, eu ficava, porque finalmente a chance do cara jogar a Série A depois de tanto tempo, né? Mas eu acho que, até entrando em comparação com a questão que você falou da defesa, que dificilmente o Cruzeiro traz 2 zagueiros titulares, dificilmente também o Cruzeiro vai trazer 2 centroavantes para cima do Edu. Eu acho que vai. Mas, assim, aí eu acho muito difícil o Edu sair nesse cenário, ele vai acabar compondo. Sim, com certeza. Eu acho que ele vai acabar aí. E aí o meio-campo, né? O meio-campo, eu acho que o Cruzeiro tem um pouquinho só de mais de opção. Porque tem aí... tem muita gente que não gosta dele, mas tem o Machado, tem o Neto Moura renovado, né? Aí tem os volantes ali da base que compõem. Vai precisar um pouquinho, vai precisar dos reservas aí para compor. Tem Pedro Castro, João Paulo, até então. O Pedro Castro não, né? Pedro Castro vai voltar para o Botafogo. O Pedro Castro está emprestado até o fim do ano que vem, se eu não me engano. Porque ele veio. Ele veio. Tanto ele e o João Paulo, eles vieram emprestados. Tem o João Paulo também, né? Ficou machucado o ano inteiro. Pois eles vieram emprestados pelo Tombense. Eles nunca jogaram lá, mas aquela coisa de. Né, ter um Então, eles têm contrato até o fim do ano que vem. Então, eu acho que assim, tem que pensar em todo o time, mas eu tenho certeza, cara, o Pesolano, sempre que ele fala alguma coisa desse tipo, eu falo, cara, eu analiso 100 jogadores por dia, entendeu? E o Pesolano tem uma ideia clara do que ele quer. Eu acho que isso é mais importante. Porque não é contratar o jogador porque ele é bom, agora se vira para colocar ele no time. Não, tem toda uma linha mestra de pensamento aí, entendeu? Então, ele vai trazer um jogador que, vai faltar um camisa 10. Cara, o time vai jogar sem camisa 10. Então, já que é assim, vai jogar sem camisa 10. Sabe? A gente vai fazer, não sei se vai dar certo esse ano, o sistema de 3 zagueiros. Nem sei se o Pesolano vai manter esse sistema para esse ano. Porque pode ser... é o preferido dele, né? Quando ele chegou no Cruzeiro, ele falava que ele gostava mais da linha de 4, e aí era um 4-3-3. Mas, aí... O maior reforço que a gente tem para a temporada é o Pesolano. Sim, cara. Aí você vê o treinador bom, né? O cara não fica preso nas próprias ideias. Exatamente. Entendeu? Ele olha para o elenco e fala assim, cara, esse elenco aqui vai jogar melhor desse jeito. E pronto, cara. E é isso aí, vai até o final com isso. Teve até entrevista que ele deu, falou assim, cara, eu não vou mudar a linha de 4. Se eu mudar a linha de 4, vai ser burro. Eu estou sendo líder aqui com não sei quantos pontos de vantagem, ganhando tudo quanto é coisa. Aí vou mudar para a linha de 4, por quê? Sabe? Às vezes o futebol é simples, né? O futebol não é simples, mas tem certos aspectos do futebol que parecem que ele fica simples. E essa é uma delas, né? Um clichêzão, né? Time que está ganhando não se mexe. Basicamente. É verdade. E aí, eu queria até entrar num ponto que eu falei, você também falou. Caso o Cruzeiro consiga aí uma vaga para uma Sul-Americana, cara, eu acho uma oportunidade muito legal de, quem sabe, o Cruzeiro acelerar um pouquinho o processo, um processo que a gente imagina aí, né, ser um pouquinho mais longo por toda a situação, mas acelerar um pouquinho o processo em termos de sucesso esportivo e aí impactando outras áreas também. Pensando, por exemplo, na Copa Sul-Americana que a gente teve em 2022. O Atlético Goianiense rebaixado chegou na semifinal. Ceará rebaixado chegou nas quartas de finais. Então, cara, mas assim... aquela sensação que dá. Porque assim, cara, a gente tá vendo isso na Libertadores também. Os times brasileiros, eles têm muito mais poder de fogo hoje do que a maioria dos outros times sul-americanos. Maioria. Inclusive Boca e River. Esses times vão brigar porque eles são tradicionais, né? Eles brigam por causa disso.
Mas em termos financeiros, poderia. De Libertadores, que quando a gente pegou os times argentinos, elite, velho. Exatamente. Pois é. A gente pegou o River na época do Galhardo, né? Basicamente. Pegamos em 2015, Sarrafado. Então, hoje em dia, aí é que acontece, cara. Isso reflete ao Sul-Americano também. Né? Os jogadores, o Atlético Goianiense, o Ceará, hoje em dia, eles são times mais poderosos financeiramente do que os adversários deles na Sul-Americana, né? Porque os que são mais poderosos que o Ceará estão na Libertadores. Uhum. Então, na Sul-Americana está ali no mesmo nível. Então, eu acho que o Cruzeiro não vai ter poder de fogo financeiro, tá? Mas eu acho que, cara, brigaria, entendeu? Mas aí é questão para 2024 só, né? Se chegasse e tal. Eu acho que seria uma boa, sim. E assim, cara, eu tenho certeza que isso está no planejamento dos caras. Uhum. Eles falam ali em termos de, 3, 4, 5 anos, sabe? Uhum. Para voltar a brigar. Nem é para ganhar, é para voltar a brigar. E eu acho certo isso. Né? Cara, o pior que você pode fazer é prometer coisa que você não pode cumprir para a torcida. Eu sou torcedor que em 3 anos vou recuperar o Cruzeiro. O Cruzeiro vai ser campeão brasileiro daqui a 3 anos. Uhum. Você está na Série B e falando isso, entendeu? Não vai dar. Não fala isso. Eu lembro do Sérgio quando ele aparecia mais, porque ele ainda é presidente do Cruzeiro, mas a gente sabe que a influência dele hoje é bem menor. Agora eu não vou me lembrar direito mas, poxa, o Cruzeiro em 2021, brigando para não cair na Série B, ele falando de Liverpool City, querendo comparar o Cruzeiro com o Liverpool City. Muito desconexo da realidade. Não tem, cara. Não tem isso. É por isso que eu insisto. Assim, eu estou muito consciente disso. É ruim. Mas o Cruzeiro, no ano que vem, vai ter um ano, no brasileiro, vai ser um ano turbulento, cara. Vai ser um ano difícil. Nós vamos ficar sofrendo pra caralho. Sabe? Tomando goleada de Flamengo no Maracanã. E vai acontecer isso, velho. Isso vai acontecer. Pode esperar. O Cruzeiro vai fazer aquele famoso, tipo assim, Cruzeiro e Fluminense no Maracanã, da Copa do Brasil, desse ano. O Cruzeiro perdeu de 2-1 só. Tá? Mas aquele jogo era para ter sido muito mais. Muito mais. O Cruzeiro tomou um massacre naquele jogo. E o jogo do Mineirão, que ficou 3-0, não. O jogo do Mineirão era para ter ficado tipo 1-1, porque o Cruzeiro jogou bem melhor aquele jogo. Eu acho que os placares foram invertidos. Naquele jogo do Mineirão, aí que assim, ficou ainda mais escancarada essa questão do elenco bem mais frágil em relação ao Fluminense. Porque eu me lembro que no segundo tempo, quando o Pesolano decide sacar o Adriano, que estava muito bem no jogo, e aí entrou o Rômulo no meio, o time ruiu, né? Não, cara, assim... Por conta dessa diferença de qualidade no plantel. Não, eu gosto de dar esse exemplo, porque esse exemplo mostra claramente como é que uma liga de Série A. E nós estamos falando do Fluminense, né? Foi um dos melhores times da campeonato da Série A ano que vem. Então, assim, o Cruzeiro assim, tomou um vareio de bola no Maracanã, mas competiu durante, 60 minutos no Mineirão. De igual para igual. Foi assim, não foi uma vareio, não foi. Não foi mesmo. O primeiro jogo foi. Não, o primeiro jogo só. Estou falando do Mineirão. O jogo do Mineirão foi assim, 1 hora de competição, sabe? Igual. Eu lembro que no primeiro tempo teve o Fábio fazendo defesaça em cabeçada do Vitor Leque. Não, a gente pode pensar o seguinte: o Cruzeiro, durante esses 60 minutos, competiu no seu limite. No seu limite. E o Fluminense não. Essa é a questão. O Fluminense não estava no seu limite. Exato. E aí a gente vê qual que é a diferença. A qualidade técnica do gesto técnico mesmo, individual. O Cruzeiro teve chances, chutou em cima do Fábio, chutou para fora. A primeira que veio no Cano foi difícil para caralho. Aquele primeiro gol que ele fez foi bem difícil, cara. Foi um cruzamento que veio da direita e ele pegou de primeira cruzado. E ganhou do Rafael Cabral. Aquilo ali é técnica pura, cara. É técnica, jogador técnico. O outro exemplo que eu gosto de dar é a final do Campeonato Mineiro. Cara, o Cruzeiro jogou muito bem o primeiro tempo. Muito bem. O Cruzeiro foi o melhor com o Atlético no primeiro tempo. Muito bem. Só que o que acontece, cara? A bola chega no Hulk, o cara consegue tirar ali um chute da cartola ali, não sei como que ele fez, o Brock coçando ele estava fora da área, chutou de esquerda no canto contrário do movimento do corpo dele, e a bola passou isso aqui da mão do Rafael Cabral e atrás, quer dizer, é técnica pura, cara. Técnica pura. Jogador mundial, entendeu? O Hulk é foda, entendeu? Ele tava muito bem. Então, assim, cara, como é que você compete com isso? O Cruzeiro não tinha esse tipo de jogador. O Cruzeiro estava melhor
coletivamente, tentando ganhar, tentando fazer o seu gol ali, e o cara me tira esse coelho da cartola aí, velho. Então, aí, sabe, aí mora a diferença, entendeu? O cara, tecnicamente, melhor resolveu o jogo. E aí ficou difícil, né? 1-0. Exatamente. Mas são 2 pontos que a gente pode pegar encaixando para 2023. Claro que a gente sabe que o Cruzeiro vai ter um time mais forte e tal, mas, por exemplo, embates contra Flamengo, o próprio Atlético, vai ser muito. Atlético ali tem um fator de ser clássico, tá? Né? A gente viu, por exemplo, no Mineiro, antes da final, que teve um 2-1, teve toda aquela polêmica do pênalti, o Cruzeiro conseguiu competir. Mas, mesmo assim, a gente sabe que o elenco do Atlético é muito superior. Então, Flamengo, Palmeiras, Atlético, Fluminense, gente, pode acontecer goleada. Pode. Há uma tendência de acontecer isso. A possibilidade é real, sim, sabe? E ainda mais pensando que é o Pesolano. O Pesolano não vai se defender. Ele já falou que não estilo de jogo. Ele não vai se defender, cara. Ele vai pressionar o Flamengo lá na frente, vai pressionar lá sei lá, eu não sei quem são os zagueiros do Flamengo hoje, mas sei lá, o Davi Caio. Então, ele vai lá, cara. Ele vai mandar os atacantes dele, vai lá pressionar o goleiro lá. Vai lá em cima, morde eles. Sabe? E os caras. Os Santos que sabem jogar bem demais. Os caras têm qualidade para sair tocando de trás e pegar a defesa de calça curva lá atrás. Então, assim, os caras, essa é uma possibilidade real. Mas eu tenho uma frase que o Pesolano falou esse ano, que, cara, foi uma frase que me marcou muito. Eu gosto muito dessa frase. Ele falou assim, cara, treinador é um sujeito que escolhe como que ele perde. Porque ganhar, todo mundo quer ganhar de qualquer jeito, cara. Ganhar com um gol impedido de mão aos 45 segundos do tempo, ok, legal. Assim, você fica meio frustrado, se o time não jogou porra nenhuma, mas você ganhou. Então tá bom. Mas agora, como é que você quer perder? Você quer perder com as costas na parede, tomando pressão o tempo inteiro do outro time e tal? Ou você quer perder jogando de peito aberto para cima, entendeu? Quer dizer, você vai perder de qualquer jeito. Então eu prefiro perder jogando. E eu gosto muito dessa frase, cara. Porque, tipo assim, é basicamente isso mesmo. E isso, inclusive, é uma coisa que eu acho que faz parte dessa relação com a torcida. Cara, é sério mesmo, a torcida no Campeonato Mineiro já estava percebendo isso. Para ver, esse time joga bem. A gente gosta de ver esse time jogar. Então, mesmo quando perdia, não era aquela, tipo assim, é claro que sempre vão ter os derrotistas, né? Tipo assim, esse time não vai subir. Quando perdeu o Bahia na primeira rodada, todo mundo já falava assim, nossa, de novo, não vai subir, não vai subir, não vai subir. Mas quem estava acompanhando de perto ali, sabia que aquele time jogava diferente. Sabe, que jogava para cima, jogava de forma corajosa. E isso dá um certo gosto ali na torcida. A torcida, tipo assim, não, a gente perdeu, mas a gente jogou bola, sabe? É ruim perder? Claro que é ruim perder. Ninguém quer perder toda hora. Mas perder jogando bola, você sabe, é um pouco menos ruim. Com certeza. Você consegue levar um pouco melhor isso. Com certeza. E é uma tendência que a gente tem para o Cruzeiro em 2023, né? Vai perder muitos jogos, muito mais do que perdeu em 2022, mas jogando bola, competindo, sendo corajoso. Não, e vou dizer também, vai acontecer, assim como a gente fala que existe possibilidade de goleada, existe a possibilidade também de, sei lá, ganhar de 1-0 do Palmeiras Mineirão, sabe? É possível. Eu acho possível isso. Sabe? Sim, vai ser difícil pra caralho. Os caras vão meter bola na trave, isso aqui. Mas o Cruzeiro vai lá jogar, vai fazer o seu golzinho e vai ganhar, entendeu? E a torcida vai ficar batendo o peito e falar assim, nós ganhamos os caras, sabe? Nós ganhamos os caras. Mas vai acontecer também, né? Vai acontecer pro mal e pro bem, mas assim, vai ser mais raro, mas vai. Não, com certeza. E, bom, essa maturidade, essa consciência que a gente falou do torcedor do Cruzeiro, né, que eu até coloquei em relação ao jogo contra o Náutico, que a gente colocou em outros pontos, vai ser muito necessário em 2023, porque é um ano para seguir enchendo o estádio, para seguir apoiando o Cruzeiro, para aumentar sócio-torcedor, porque vai ser ainda mais necessário esse apoio. A gente está falando de todo esse cenário de maior nível de competitividade, vai ser ainda mais necessário. Poxa, no caso do Pesolano, que a gente já está falando aqui como um reforço, ele vai errar em alguns jogos, ou na maior parte dos jogos, realmente não vai ter muito o que ele fazer, mas é a torcida seguir valorizando ele, seguir apoiando, porque independente da circunstância, a gente já tem uma boa mostra que o Cruzeiro está caminhando no caminho certo. Caminhando no caminho certo é bom, enfim. Mas o Pesolano é uma das principais
peças nesse sentido, né? É um cara que, poxa, eu acho que todo cruzeirense tem o desejo de que ele fique durante anos e anos. Mas isso custa aí alguns percalços, alguma dose de paciência a mais. É aquilo que eu estava falando, que é o meu maior receio, na verdade. É o Cruzeiro ser vítima do próprio sucesso que ele teve esse ano. Porque esse ano não pode servir de comparação, ele não pode servir de base. Porque ele foi fora da curva, para cima. Ele foi além do que era para ser. E aí, se a torcida partir dessa base desse ano, para projetar o ano que vem, a chance de tomar um tombo é grande, sabe? Não é para tomar esse ano como base. Não é. Esse ano foi muito bom esportivamente, parabéns, foi muito legal mesmo. Mas o Cruzeiro não vai sobrar na Série A, cara. Não tem a menor chance de acontecer. Sabe? Assim, colocando em perspectiva, sobrar na Série A seria tipo assim, está na primeira página da classificação, entre os 10 primeiros. Nossa. Se o Cruzeiro fizer isso o campeonato inteiro, vai ter sobrado na Série A, na minha visão. Você passar longe de brigar com o rebaixamento, sabe? Tipo assim, às vezes sonhar ali, ó, começa o G6, começa a virar G7, já G8. Você começa a sonhar ali com o 8º lugar. Se tiver esse sonho, se esse sonho pudesse ser vislumbrado no ano que vem, sucesso absoluto na temporada. Sucesso. Também acho. E com essa pancada de vagas para Libertadores, né? Exatamente. Bom, a gente viu aí a América, o Fortaleza brigando ferreamente, o Fortaleza conseguindo, né, a classificação. O América, eu estava vendo o Pedro Martins falando a respeito de folha do Cruzeiro, né? Provavelmente vai ser um pouquinho mais que o dobro desse ano, deve ser algo na casa de 5, 6 milhões. Sim. O América quase foi para a Libertadores com uma folha de 4 milhões, né? Isso, então, é possível fazer. É possível fazer, né? Poxa, você tá doido, o Cruzeiro ficar numa 8ª colocação, conseguindo uma vaga para Libertadores, sobrando uma vaga em Libertadores. Já que a gente falou que tem todo esse contexto dos brasileiros sobrarem lá, seria realmente sobrar no campeonato. Não, chegar numa pré-Libertadores 2023, cara, nossa. É jogo para 60 mil no Mineirão. Com certeza. Você sair da Paraíba e vir para... Talvez. Tem que pensar nessa situação. Mas eu não posso pensar nisso agora, né, cara? Tem todo ano. Não. Tem muita água para rolar. Isso que a gente já está falando aqui, de pensar nisso, seria o equivalente desse ano, né? Que foi esse sucesso absoluto. Mas, assim, a tendência é regressar à média, vamos dizer assim. Sim. E a média vai ser ali, brigar para não cair e tal. Não é brigar para não cair desesperado, assim, 18º, 19º, ser lanterna. Eu acho que o Cruzeiro não será a lanterna do campeonato, não. Eu acho que não. Eu acho que não. Mas, assim, vai estar ali, entendeu? Fugindo. O objetivo ano que vem é 45, 46 pontos. É isso. Esse é o objetivo. A partir disso, que vier é lucro. Exatamente. Candian, para a gente encerrar aí o nosso programa, queria que... Bom, você já deu diversos recados, né? Mas você desse um recado mais direto aí para a torcida do Cruzeiro. Você que é um cara que, enfim, tem... Acho que você não vai gostar dessa palavra, não. Eu ia falar poder de influência e tal, mas vou deixar isso pra lá. Mas, enfim, você como cruzeirense ilustre, queria que você deixasse um recado para o torcedor do Cruzeiro para o que vem pela frente, para o 2023. Cara, assim, eu sei que a gente já falou muito desse programa inteiro, né? A respeito da consciência que a torcida tem que ter, que é assim, porque eu não conheço gente, assim, próximo, assim, nos grupos de WhatsApp que eu participo. As pessoas ficam reclamando, sabe? Mas o Cruzeiro não pode pensar nesse tipo de jogador. O Cruzeiro só pega refúgio de outros times, entendeu? Cara, tem que perder esse pensamento noventista de fazer futebol, sabe? Não se faz futebol mais como nos anos 90, entendeu? Você gasta dinheiro primeiro e depois paga as contas. O Ronaldo não vai fazer isso. Pode tirar o cavalinho da chuva, não vai ter. Não vai ter. É ruim. Eu também queria que o Cruzeiro contratasse jogadores técnicos, assim, sabe quem é? Quem que estava ali? O Cristiano Ronaldo está livre no mercado ali. Podia contratar ele, mas vai contratar ele? Não vai, pô. Cara, não vai dar, entendeu? Então, assim, eu tenho plena consciência de que o Cruzeiro não vai ter um time. O mesmo time. Isso é importante também. O time que vai iniciar a temporada, agora em dezembro, na Toca 2, não vai ser o mesmo time que vai terminar o Mineiro e não vai ser o mesmo time que vai jogar o Brasileiro. Isso vai ser... O planejamento vai ser feito ao longo do ano também. Tem que ter essa consciência de que
o clube não vai ser aquele Cruzeiro que a gente conhecia, nem em 2023, nem em 2024, não vai ser meteórico. E eu acho muito importante isso também, cara. Por isso que eu bato tanto nessa tecla. 2022 foi um ano fora da curva, em termos esportivos, para cima. Foi além do que era projetado e esperado, muito além. Muito além. O objetivo era subir, claro que era subir, mas não era subir assim. Não era subir assim. O objetivo era subir, sei lá, na penúltima rodada, só brigando, sabe, até o final, mas o sucesso foi muito maior do que esperado, muito maior. E isso não é o normal. Isso não é o normal. É muito difícil um ano esportivamente bom se repetir assim, dessa forma. Então, a gente tem que esperar pouca coisa mesmo, esportivamente falando, pouquíssima coisa. É brigar para ficar na Série A mesmo. Brigar para ficar sendo no máximo, pegar uma Sul-Americana. Estou pensando pequeno? Mas é o que dá para pensar hoje, cara. Eu não posso pensar em uma Libertadores. Então, eu acho que o mais importante é isso, cara. Ter consciência de que é um processo. A gente não... o Cruzeiro não está... O Cruzeiro voltou para a Série A, acabou, está tudo resolvido. Não está resolvido. Não está. A gente ainda está no processo de construção. A analogia da UTI é boa, né? Tipo assim, o Cruzeiro era um paciente na UTI, entubado, com soro, estava lá, praticamente no estádio vegetativo. Aí agora já tirou o soro, agora já tirou o tubo, já consegue respirar sozinho, mas ainda precisa de cuidados intensivos, internado no hospital. Ainda não está nesse estado. O Cruzeiro não virou aquele Cruzeiro de antigamente. E nem acho que vai virar. Esse Cruzeiro de hoje é um Cruzeiro diferente daquele que a gente conheceu. É outro Cruzeiro. E literalmente, né? Porque é outro CNPJ. Mas, enfim. Então, eu acho que é isso, cara. Eu acho que é ter consciência de que nós estamos no meio do processo ainda, é o início. E sucesso não é linear. Sucesso não é linear. Não é só porque a gente teve uma temporada boa em 2022 que a gente vai ter uma temporada... Não é só porque a gente teve uma temporada excelente em 2022 que a gente vai ter uma temporada excelente em 2023. Ela pode ser excelente, mas seria muito difícil. Ela pode ser boa só. E boa só significa o quê? 10º lugar. Isso é bom. Considerando a situação do Cruzeiro, administrativa, financeira, né? Ter isso como meta, tá ótimo. Assim, passar ali longe de brigar com os últimos lugares e tal. Então, é isso. Eu acho que isso é o mais importante, é ter consciência. E casa um pouco com aquilo que você falou. Continuar apoiando. Porque ir na boa é fácil, entendeu? A time é líder com 16 pontos de vantagem. Vamos lá no Mineirão fazer festa. Mas não, cara. Tem que ir nas massas também, entendeu? O time está lá em 10º lugar, vai brigar com, sei lá, com o Ceará caído. Vai brigar com, sei lá, com o Bahia. Eu sei que o Bahia ano que vem talvez seja mais forte. Né? Cuiabá, isso mesmo. O Cruzeiro e Cuiabá no Mineirão. Que é um jogo importante, que pode ser um confronto direto. Esse jogo tem que lotar. Esse jogo tem que ir lá, apoiar. O Cruzeiro tomou gol, canta mais. Isso que era o que acontecia esse ano. O Cruzeiro tomava gol, a torcida continuava, cara. O diretor do esporte até falou isso, né, depois. O Cruzeiro tomou um gol do esporte de Mineirão. E a torcida continuou. O Cruzeiro foi lá e virou o lance. Aí depois, no final do jogo... O comportamento da torcida impressionou muita gente que veio aqui, né? Você falou do diretor do esporte, eu lembro do técnico do Brusque que falou também. Enfim, por aí vai. E isso tem que continuar. Isso tem que continuar. E até mesmo assim, da gente poder ver esses caras falando isso, esses caras como participou, o Abel Ferreira chegando aqui falando. Essa torcida hoje fez a diferença. Essa torcida aí, os caras fizeram a diferença aqui, porque foi difícil para nós. Eles podem até ganhar, sabe? Ganha de 1-0, 2-1 suado ali. Mas se a gente. Tem isso também, cara. Eu acho que tem que ter essa consciência. O Palmeiras vai vir aqui. Palmeiras que é um time bilionário. Flamengo. Vamos pegar o Flamengo, que é um time bilionário. Bilhão de receita. Chega no Mineirão, faz um 2-1 ali, suado no Cruzeiro. Cruzeiro dando calor nos caras. Tem que ter orgulho disso, cara. Tem que ter orgulho disso. Porque nós batemos de frente com o time mais rico da América Latina. Sabe? E os caras chegaram aqui, tiveram que suar sangue para ganhar da gente. E é isso. E é tipo assim, perdemos o jogo, perdemos. Foda-se, tá ruim. Não tá ruim. Nós fomos lá, encaramos os caras tiveram que suar pra caralho pra ganhar, e nós encaramos ele, entendeu? Tá vendo? É isso que nós queremos. E continuar aí apoiando o time, e o Pesolano, tá? Que eu acho que isso é muito importante também. E você falou uma coisa muito boa. O Pesolano vai errar muito mais esse ano do que ele errou em 2022. Porque em 2022 era fácil de errar, porque o time estava líder. Então, errou, perdeu um jogo aqui, perdeu do Guarani, bico de ouro. Tudo bem.
Não perdeu a liderança, não perdeu o foco, que, né, no dia do jogo seguinte já ganhou de novo, então tá bom. Esse ano vai ser o quê? Vai perder do Fortaleza, aí vai chegar no Mineirão, vai jogar com o Flamengo, vai perder de novo, e aí? Vai começar a cornetar o cara? Entendeu? Isso é importante saber. Isso é importante ter essa consciência. Ter essa consciência. Eu acho que isso é o mais importante. O recado que eu dou é esse. Tenham consciência do processo que o Cruzeiro está passando. O Cruzeiro não está no final do processo, está no começo ainda. Recado muito bem dado. Eu acho que não tem como o torcedor do Cruzeiro não entender. Candian, agradeço demais sua presença. Você, poxa, tá aqui, para mim, particularmente, é uma realização de verdade. Que é isso, cara. Não. Que eu escuto, que eu admiro. Não só o projeto em si, do Cruzeirologia, mas você também, o cara que eu busco me espelhar. Então, muito obrigado de coração pela sua presença aqui. Que isso, cara. Eu agradeço. Obrigado pelas palavras aí. É muito engraçado isso, que às vezes a gente faz um projeto desse, como Cruzeirologia, a gente solta na internet, a gente não sabe onde vai parar, né? A gente não tem a menor ideia da relação que as pessoas têm com aquilo. E você dando esse depoimento para mim é muito legal, porque a gente não tem a menor ideia, assim, onde que a pessoa dá o play, sabe? Ela dá o play dentro do ônibus, sair para correr, fazendo faxina em casa. E a gente não sabe onde que essa voz chega, né? Uhum. Então, a gente, quando tem um exemplo concreto assim, é muito legal a gente saber. Obrigado, cara, mas assim, não chego nem perto do que você acha que eu sou. Tamo junto demais, Candian, de verdade. E a você que acompanhou até aqui, muito obrigado. Também não se esquecendo dos nossos patrocinadores, né? A Prime Time Store, ela que é uma loja de artigos esportivos. A Barbearia do MP, que é uma barbearia localizada em Belo Horizonte. E a LSM Corretora, que é uma corretora de seguros. Todas elas estão no Instagram. @ da Prime Time Store, @prime.time.store. @ MP da Barbearia, na verdade, Barbearia do MP, @MP da Barbearia, e da LSM Corretora, _ LSM Corretora. Você pode conseguir todos esses serviços por meio do próprio Instagram, beleza? No mais, não se esqueça de consumir nosso conteúdo, de curtir, de compartilhar. O Pichotada Cast fica por aqui e até uma próxima. Fiquem com Deus!